O JD1 TV traz mais uma edição do programa Protagonistas. Hoje, recebendo Sérgio de Paula, ele que já foi presidente regional do PSDB, é atual secretário da Casa Civil do governo de Mato Grosso do Sul. Bom dia, secretário, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. E já dando início à nossa entrevista, a eleição de Eduardo Riedel teve sua articulação principalmente no interior do estado. Como montar um grupo tão grande? Bom dia, Evelyn, bom dia ao JD1, os ouvintes. Logicamente, é muito prazer estar aqui falando com vocês. Nós temos um grupo político comandado pelo nosso governador Reinaldo Zambuja. Então montamos isso e eu fui presidente por 3 anos do PSDB. Nós temos um grupo político com mais de 60 prefeitos do estado do Mato Grosso do Sul, né? Disputamos eleições da vez passada dos prefeitos, fizemos mais de 66 prefeitos, não só no nosso partido, mas os partidos aliados. E essa construção participou Reinaldo Zambuja, participou Eduardo Riedel, participou todo o grupo político, os deputados estaduais, deputados federais. Então isso foi construído a longo tempo. Logicamente, quando nós começamos a preparar o futuro governador junto com o nosso time, passou uma decisão pelo partido, passou uma decisão dentro do governo. O Eduardo Riedel não foi escolhido pelo Sérgio de Paula, ou pelo Reinaldo Zambuja, ou pelo Paulo Corrêa, ou pelo Beto Pereira. Foi escolhido através de pesquisas qualitativas. E foi tomada uma decisão. Isso é muito importante. Logicamente, a gente tem que ouvir os vários lados. No passado, nós tivemos uma cisão dentro do partido, entre Beto Pereira e Roso Modesto, queria ser o presidente do partido. Aí construímos o consenso. Aí surgiu o meu nome, fui o presidente. E aí tomamos as decisões que tem que tomar, mas sempre através do nosso governador Reinaldo Zambuja. Eu digo assim, essa campanha do Eduardo Riedel do estado do Mato Grosso do Sul, ela teve 3 esteios muito importantes. Um governo bem avaliado, o grupo político e dos 6 candidaturas que tinha de potencial, o Eduardo Riedel era o melhor candidato. Então, através disso, nós construímos toda essa orquestra e a campanha em si, ela é feita através de estratégia. Nós montamos a nossa estratégia da campanha do Eduardo Riedel, não criticamos nenhuma candidatura, e o que nós construímos no primeiro turno, nós continuamos falando a mesma coisa no segundo turno. Nós começamos a campanha nossa, que o nosso presidente da República era o Bolsonaro. No segundo turno, a mesma coisa, continuamos com o Bolsonaro. Então, nós não fizemos nenhuma concessão. Acabamos o primeiro turno, fomos para o segundo turno com o mesmo discurso para entrega, e eu digo assim para você, com um governo muito bem avaliado, com um grupo político de prefeitos, prefeitas, vice-prefeito, vice-prefeitas, vereadores e vereadoras do estado do Mato Grosso do Sul. Nós tínhamos 73 prefeitos com o nosso time trabalhando. Nós tínhamos mais de 600 vereadores com o nosso time. Deputados federais, deputados estaduais, era a força do nosso governo. E o governador Reinaldo Zambuja com uma avaliação acima de 65%. Então esse grupo era muito forte, ele é muito forte. Então tudo isso trouxe uma tranquilidade. Mas eu digo para você, ganhamos a eleição com o melhor candidato, com a melhor proposta, com o melhor governador que esse estado já teve, que foi o Reinaldo Zambuja, e que as pessoas que conduziram isso, não foi o Sérgio de Paula que conduziu, foi um grupo de pessoas que conduziram essa campanha. Logicamente, a gente tem uma experiência nesse assunto, né? Mas a gente conhece, Deus me deu o privilégio de eu conhecer os 79 municípios do estado do Mato Grosso do Sul. E o município que eu fui menos vezes foi 5, 6 vezes. Então a gente conhece o prefeito, conhece esse prefeito, conhece o vereador, conhece o presidente da Câmara. Então a gente tem essa interlocução. Então a Casa Civil dá essa mobilidade. E eu digo, isso tudo foi construído a longo prazo, não foi a curto prazo. Em 2014 nós fizemos a eleição do Reinaldo, 2018 a reeleição do Reinaldo, e agora, pela primeira vez no estado do Mato Grosso, um governador eleger o seu sucessor. Eu tenho certeza absoluta que o Eduardo vai fazer um grande governo no estado do Mato Grosso do Sul. Ganhou o melhor candidato com a melhor proposta. Eu digo assim, a sociedade, no segundo turno, ela começou a entender, porque aí foi 2 candidaturas, né? Eduardo Riedel e Contar. Ali começamos a mostrar o Eduardo Riedel falando, e aí começou os debates, que foi o fator decisivo. Para mim, foi o fator decisivo, da não ida nos primeiros debates do candidato Contar, e depois, na última hora, o Contar foi no debate da TV Globo, e eu digo assim, ali foi decisivo, e a população foi sábia, e eu digo assim, a população coloca e a população tira. Então, a população deu agora para o Eduardo Riedel fazer 4 anos de governo no mandato. E isso fortalece o partido. Então, não é só o PSDB também.
nós temos os partidos aliados e nós temos que respeitar. Então, foi esse conjunto de coisas, né? Os deputados estaduais, federais, senador, a Tereza Cristina, importantíssima para a gente, a nossa senadora, foi decisiva, quando nós juntamos Eduardo com Tereza, foi decisivo, trouxemos o Jair Bolsonaro com a gente, e aí tocamos a campanha com muita tranquilidade. Eu digo também, no segundo turno, foi um fator decisivo para a gente também, foi o voto da esquerda, que a gente foi uma composição. Então aí o trabalho dos deputados Vander Lobé, Zeca do PT, Pedro Kemp, Amarildo Cruz, foi muito importante para a gente também, nos ajudando no segundo turno. Isso foi muito salutar. E eu digo assim, então foi o entendimento, essa credibilidade que o nosso governador Reinaldo Azambuja trouxe todos esses componentes. A pessoa que comandou, quem coordenou a campanha do Eduardo Ridley chama-se Reinaldo Azambuja. Esse sim foi o que conduziu a campanha do Eduardo Ridley. Aproveitando esse gancho sobre o governador, a eleição do novo gestor do Estado, mesmo sendo impulsionado pelo Reinaldo, pode levar a uma renovação do PSDB? Com certeza. Eu digo assim, se o PSDB nacional tivesse pelo menos tido a conduta do nosso partido aqui no Mato Grosso do Sul, partido você tem que oxigenar. Nós temos aqui, finado Lúdico Martins Coelho, a senadora Marisa Serrano, conselheira tribunal de conta, Valdir Neves, Márcio Monteiro, todas essas pessoas esteve na presidência do partido. Nós alternamos, agora veio o Sérgio, veio o Reinaldo, teve o Beto. Então, agora é uma nova era. O Reinaldo está indo para casa, conduzir a pessoa familiar dele certinho. Não é que ele se aposentou, não. Ele tem potencial para voltar depois. Mas agora é a era do Eduardo Ridley dentro do nosso partido. Então, o partido oxigena, traz renovação. Nós temos bons quadros no PSDB. Nós temos mais de 40 prefeitos. Nós temos mais de 250 vereadores. Nós temos pessoas... O partido agora, nessa eleição, elegeu 3 deputados federais. Beto, Dagoberto e Geraldo. Elegeu 6 deputados estaduais. Então, o partido está bem, só que a gente não pode esquecer. Não adianta cuidar só do PSDB. Nós também temos que cuidar dos aliados. Nós temos que fortalecer os partidos aliados. A importância do PP na nossa coligação foi de fundamental importância. Então, nós tivemos vários aliados e nós temos que deixar esses espaços para os nossos aliados. Então, foi muito importante o PL, Republicano, todos esses partidos foram importantes para a gente. Então, o partido tem que oxigenar. Agora, a era vai ser Eduardo Ridley e eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer um bom governo, talvez até melhor que o do Reinaldo Azambuja. Vai pegar um governo redondo, organizado, porque ele foi o gestor desse governo. O Eduardo foi o gestor, foi secretário de governo e secretário da CINF. Então ele conhece o governo por dentro, então ele tem essa experiência. E outra coisa, o Eduardo vai escolher o governo dele, a cara dele, né? Nós vamos entregar nossa pasta dia 31/12, tanto o governador Reinaldo como o secretário, e o Eduardo tem a liberdade de escolher esse governo, e eu tenho certeza da inteligência que ele é, do tamanho que ele está, e ele se preparou para ser governador do estado do Mato Grosso do Sul. Na política, falar que o senhor bate doido, joga pesado, como o senhor interpreta isso? Então, primeiro, eu sou pai de família. Eu tenho 40 anos de casado, eu tenho esposa, que é a Shirley, eu tenho 3 filhos, que é o Rafael e o Vitor e a Ana Carolina, eu tenho 5 netos, né? Então a gente tem uma família por trás disso, quem sustenta, quem dá essa tranquilidade para mim é a família. Sexta-feira nasceu o meu 5º neto, o Vicente, né? Então coisas importantes. Agora, campanha política é um jogo duro. Campanha política só tem uma coisa, você tem que entrar para ganhar. Então, a gente tem isso, mas eu digo assim, hoje está muito profissional. E nós temos um grupo político, nós temos um grupo montado que me traz uma tranquilidade. E nós temos uma pessoa que é o líder maior, que é o Reinaldo Azambuja. Eu tenho uma tranquilidade, porque a Casa Civil e a Governadoria, e o Reinaldo gosta muito da política, então ele ajuda muito a gente. A gente tem a responsabilidade com os deputados, com 79 prefeitos, deputados federais, mas o governo traz uma tranquilidade. Eu digo assim para você, que o grupo que nós temos no estado do Mato Grosso do Sul hoje é o maior grupo político desse estado. Nós ganhamos a reeleição do governador com o grupo político e, novamente, nós ganhamos a eleição corrida com o grupo político. Não adianta, nós temos que conversar com as pessoas. E isso nós fazemos bem. Então, o Eduardo fez a proposta dele e eu digo assim, não é que eu sou duro, eu sou justo. O que é sim, é não. Então as pessoas conhecem muito bem. Mas eu digo assim, eu tenho os coordenadores meus do estado do interior,
eu tenho 22 pessoas que trabalham nesse assunto no interior, que cuida do governo. São os agentes políticos do Reinaldo Zambuja, não é do Sérgio de Paula, não. Eu sou um instrumento que o nosso governador usa. Então, nós temos isso muito na mão. E outra coisa que eu falo para você, nós, no mínimo, cada município tem 3, 4 obras do estado do Mato Grosso do Sul. Esse governo presente que foi instalado pelo nosso governo do Reinaldo Zambuja, nós temos várias obras. Hoje o prefeito, nós ligamos, o prefeito tem uma pá carregadeira aqui para você, o prefeito tem uma moto niveladora, então hoje nós estamos muito articulados com os municípios, muito articulado. Então quem ganhou a eleição para a gente, um exemplo, Tacuru, prefeito Rogério, primeiro mandato. O Eduardo Rito teve 84% dos votos válidos nesse município. Nós ganhamos em 62 municípios a eleição. Então, é coisas que não é. Então, nós temos esse grupo na mão. Eu tenho assim, eu bato palma para o grupo político nosso que nós temos. Não é o Sérgio de Paula, não, é o grupo de pessoas. Eu bato palma, eu bato continência para o Reinaldo e esse grupo político. Eu gosto muito de trabalhar com os prefeitos, com os vice-prefeitos, com os vereadores do estado do Mato Grosso do Sul. E esse grupo é consolidado. Aonde a gente põe um rumo, eu tenho certeza que eles vão entregar para ti, entregar novamente. Eu sou assim, eu tenho muita tranquilidade. Se não fosse esse grupo político, nós não tínhamos vencido a eleição. Primeiro você monta uma campanha com o grupo político, depois você passa a pedir o voto. Então, nesse ponto, nós temos um equilíbrio. E veja bem, nós tivemos 6 candidaturas. 6. Candidatura forte. No início, se você fazer a somatória das pesquisas que apresentava, 60% dos votos já tinha ido. E o nosso candidato aparecia com 4%, 5%. Tinha uma indecisão. As pessoas, será que o Eduardo vai para o segundo turno? Essa era a pergunta. E se você pegar 60% dos votos, que já estava comprometido com as candidaturas, mais 20% do nulo e branco, sobrava 15% para a gente. Nós tivemos a tranquilidade, a grandeza. E no primeiro turno nós levamos um baque na nossa campanha, que é a declaração do Jair Bolsonaro no debate a nível nacional pedindo voto por contar. Ali mudou o rumo da campanha do estado do Mato Grosso do Sul. Ali a classe política segurou o Eduardo Rito com 25% dos votos. Ali foi um jogo duro, mas eu tenho tranquilidade, Deus colocou a mão, nós fizemos uma campanha sem um incidente, sem um acidente. Foi uma campanha muito tranquila. E a população diz quem é o melhor candidato. A urna falou que o Eduardo Rito foi o melhor candidato e ele virou governador do estado do Mato Grosso do Sul. O senhor está na política há 20 anos. Que mudanças você notou nessas 2 décadas? Olha, várias mudanças. Eu digo assim, a população do Brasil, as pessoas do Brasil colocam e tiram a pessoa do poder. E eu tenho 24 anos com o Reinaldo Zambuja. E quando eu conversei a primeira vez para ele, eu era secretário de Fazenda de Dourados, quando o Solúdio Martins Coelho me apresentou o Reinaldo Zambuja, que ele estava querendo ser candidato a Maracaju a prefeito. Aí eu conheci o Reinaldo, eu digo assim, muito da minha ligação com o Reinaldo foi a proposta que ele colocou, que ele queria para o estado do Mato Grosso do Sul. E ele falou assim que queria ser prefeito por 2 mandatos, queria ser deputado estadual, federal, e ter uma oportunidade de ser candidato a senador ou governador do estado do Mato Grosso. Foi o projeto que ele me apresentou, e eu vim da área privada, gerente do Banco Real. Eu gostei da conversa, gostei da parte política, da secretária de Fazenda, e aceitei esse desafio. A política ela é muito interessante, e eu fico assim, a gente fica olhando os líderes do estado do Mato Grosso do Sul, né, que passaram, Pedrocian, Finado, Zeca, André, Ilson Barbosa Martins, mas eu posso falar muito do nosso governador. E eu fui diretor da Samansul por 10 anos, passei pelo governo do André e passei pelo governo do Zeca. Quando nós colocamos a proposta de ser candidato ao governo em 2014, todo mundo dizia que a gente era maluco. Delcídio com 67%, 70%, nós, Nelson e tudo, e nós entramos e começamos a conversar com as pessoas. E o nosso governador, Reinaldo Zambuja, ele tem uma particularidade muito interessante. Quando ele desce de um avião, ele desce de um carro, ele começa a cumprimentar as pessoas, ele é uma pessoa que conquista voto, é uma coisa que é dele, isso é dele, é do cara. E nós começamos a conversar com as pessoas, eu digo assim, você ganha política falando com as pessoas e prometendo sonhos que você tem condições de realizar. Essa foi a proposta do nosso primeiro governo, 2014, passamos por várias crises, mas o Reinaldo tem uma determinação muito grande. Quando ele mandou os projetos de lei para a Assembleia, aumentando imposto, ali ele colocou o lombo dele para ser batido. Quem apanhou ali foi o Reinaldo Zambuja, o governador. Não foi os deputados, foi ele. Lógico, os deputados votaram, acreditaram e colocamos o Estado no eixo. Então, hoje, assim, é
é não acreditar. E ele acreditou, e hoje, tudo isso que ele fez, agora está sendo revertido em quê? Em obras, investimento nos municípios do Mato Grosso do Sul. Mas tem um lado do nosso governo. Nosso governo não é só obras, na assistência social. Nós cuidamos de 100 mil famílias, na parte de energia elétrica. É mais de 151 famílias que deixam de pagar a conta bem zerada. Então, é um governo muito social também, e ele tem essa particularidade dele, e a gente respeita. Eu vou dizer uma coisa para você. O pescador diz que pega o peixe pela boca. E o grande líder também tem hora que ele perde a eleição pela boca. E eu votei no Jair Bolsonaro, junto com todo mundo, mas ele perdeu a eleição pelas falhas dele na comunicação dele. E a gente tem que estar muito antenado nisso. E uma coisa que a gente tem que respeitar é a urna. Terminou a eleição, minha gente, acabou. Ganhou o candidato, nós temos que respeitar é a urna, e isso é muito importante. Mas as pessoas que estão mexendo com política hoje, nós temos que olhar para as pessoas menos favorecidas. É nesse povo que nós temos que atacar. E o Estado hoje mudou de patamar. Olha bem, o Estado hoje está com um investimento privado de empresas de 20 bilhões, 17 bilhões. Nós estamos vendo aqui em Ribos o que está transformando Ribos do Rio Pardo. 10 mil empregos. Será por que essa empresa veio para o estado do Mato Grosso do Sul ou não foi para o Paraná? Porque nosso estado está em dia, tem respeito. Quando você dá uma lei, tem respeito. E nós fizemos um investimento em Ribas de mais de 1 bilhão, recurso do governo do estado. Por isso que essa empresa veio. Então, o governo está bem, eu digo assim, o Lula vai fazer um bom governo. Pode ficar tranquilo, vai fazer um bom governo, a gente tem que respeitar. E depois, se ele não fizer um bom governo, as pessoas tiram e colocam outro também, né? Bem claro. Se o Eduardo Rio não fizer um bom governo, a pessoa tira e põe outro também. Nós temos que estar muito atentos, nós temos que estar com um olhar, nós temos que ouvir as pessoas. O que a rua fala, nós temos que ouvir, e lá dentro nós temos que coisar. Então, eu digo assim, nós estamos entregando um governo bem tranquilo. A missão nossa está sendo cumprida, a missão do nosso governador. Eu espero que o Reinaldo Zambuja, não governador, que aqui ele é o governador, ele reflita bastante, e eu gostaria muito que ele viesse numa eleição de uns candidatos a Senado, porque eu acho que ele tem um puta do potencial, e eu tenho essa visão que ele vai vir ainda lá na frente para ser um candidato a senador. Ele tem um espaço adquirido, tem um grupo político, isso a gente vai respeitar, e se ele for, eu tenho certeza que a população do Mato Grosso do Sul vai estar com ele, as pessoas vão estar com ele. Eu tenho um respeito muito grande, eu tenho assim, o meu líder maior chama-se Reinaldo Zambuja. Então, nós vamos entregar o governo com ele, a gente vai embora para casa, e o futuro a Deus pertence, né? Então, só uma coisa, a população coloca a pessoa no poder, e a população tira também do poder. Essa é uma coisa que a gente tem que estar muito, muito atento a isso. Sérgio, vamos dar início às participações. E abrindo a rodada de perguntas está Joel Silva, da TVE. Quero parabenizar o secretário Sérgio de Paula, que junto com todo o time aí do PSDB e os aliados conseguiram, né, uma eleição histórica, né, em que parece que Mato Grosso do Sul, né, colocou realmente na balança aquilo que foi mostrado. Se ele acha que é uma nova maneira de fazer política, porque afinal de contas, né, se colocou um nome que não era conhecido, mas que qualquer pessoa, né, que colocou em análise ali sabe que é o nome mais capacitado para governar o Estado. Você acredita que essa é a maneira nova de se fazer política, é mostrando realmente o candidato e não o político? Bom, Joel, o Eduardo Rio não foi o candidato do Sérgio, ou do Reinaldo, ou de um pequeno grupo político, foi através de pesquisas qualitativas. Nós fomos ouvir as pessoas, qual era o perfil do candidato. E o perfil apareceu muito, o perfil do Eduardo Rio, então ele foi escolhido o candidato, né, através de um grupo político, dos prefeitos, das prefeitas, dos vereadores, do nosso governador, do partido, e isso colocou e provou na urna. Eu digo assim, então não foi ele, nós não escolhemos ele, não, foi as pessoas que escolheram o Eduardo Rio. E provou na urna que ele era o melhor candidato, mais capacitado. Então nós temos que ter respeito das pesquisas qualitativas, do grupo político. O grupo nomeou o Eduardo Rio como candidato a governador, e nós respeitamos e vencemos a eleição. Venceu o melhor, venceu o grupo político unido através do nosso governador Reinaldo Zambuja. Então isso que deu a resposta na urna, 190 mil votos, não tem questionamento, e eu vou dizer uma coisa para vocês, estou muito contente, muito alegre pelo esse grupo que nós construímos, e esse grupo entregou ao Eduardo Rio por mais 4 anos governar nosso estado do Mato Grosso do Sul. Agora, Alípio Neto, da FM Capital. Alípio Neto, do blog do Alípio Neto e FM Capital. Olá, tudo bem, Sérgio Paulo? Diante dos resultados das últimas eleições
de 2022, na qual foi eleito o candidato do PSDB, Eduardo Riedl, sabemos que grande parte desse sucesso das eleições foi responsabilidade sua do seu trabalho político, principalmente feito no interior do Mato Grosso do Sul. Sérgio Paulo, eu gostaria de saber qual o segredo do sucesso, visto que o PSDB, nível nacionalmente, perdeu muito campo nas últimas eleições. Alípio, tudo bem? Obrigado. Alípio, o que eu mando é um grupo político. Eu digo assim, a gente cuida dos 79 municípios, aqui em Campo Grande tem o Carlos Alberto que conduz a política aqui, mas no segundo turno nós criamos um conselho para tocar Campo Grande. Eu digo assim, você constrói grupo político, nós construímos um grupo político, nós temos nosso grupo é consolidado, nós ouvimos o prefeito Elinho de Ponta Porã, o prefeito Ângelo Guerreiro de Três Lagoas, o prefeito Marcelo de Corumbá, o prefeito Gilberto da Nova Andradina, o Maico Doido de Paranaíba. Então a gente ouve as pessoas, isso é muito importante. Não adianta, prefeito bem avaliado no município, ele não perde uma eleição de governador. Prefeito que está bem com a Câmara Municipal, está bem com a sociedade, não perde a eleição. Então, essa é a nossa grande virtude, é de ouvir as pessoas e atender os prefeitos e os deputados estaduais. Nós temos uma Assembleia com 21 deputados nos apoiando na nossa posição, né, na sua situação. Então, isso é muito importante. Então, nós dialogamos. Então, hoje, eleição é grupo político e ouvir as pessoas. Esse é o sucesso. Mas o sucesso maior do nosso governo tem nome. Ele chama Reinaldo Azambuja, que é o nosso governador do estado do Mato Grosso do Sul. E vamos para a nossa última participação com Danilo Costa, editor-chefe do JD1 Notícias. Secretário Sérgio de Paula, bem-vindo ao JD1. O segundo turno, Sérgio, ele derrotou o André Putinelli, Marquinhos Trade e Rose Modesto. Nomes que eram destaques da nossa política até então. Que futuro o senhor vê para eles após o resultado do segundo turno aqui em Mato Grosso do Sul? Primeiro, Danilo, que todo político tem sua história, né? O André tem a sua história, foi prefeito de 2 mandatos de Campo Grande, foi governador por 2 mandatos, tem que ter respeito. Foi um grande prefeito da capital, um dos melhores prefeitos de Campo Grande. E foi um excelente governador também. Então a gente tem que ter respeito, ele tem sua história escrita, a gente tem que respeitar. O ex-prefeito Marcos Trade também tem sua história, a gente tem que respeitar. E a deputada Rose Modesto, que foi candidata, que inclusive foi do nosso partido, tem um apreço, sou amigo, gosto muito dela, tem futuro. Eu acho que quem ganha tem que ser generoso. Então o Eduardo Riedl vai ser generoso, vai conversar com a classe política, tem que conversar com a classe política. Eu tenho todo o respeito por todas as pessoas que perderam a eleição no primeiro turno. Só que é o seguinte, a gente tinha um candidato que chama Eduardo Riedl, nós estávamos trabalhando para o Eduardo Riedl, nós estávamos trabalhando. Então os prefeitos, os vereadores, que nós trouxemos para trabalhar com o Eduardo Riedl, não é que nós tiramos do André, ou da Rose, ou do Marcos. Tinha mais simpatia pelo nosso grupo, tinha mais simpatia pelo governo municipalista que nós adotamos dentro do governo. Então, eu tenho maior respeito pelos esses 3 nomes, né? Respeito, sou amigo, e eles têm as histórias deles. Então, ninguém vai apagar as histórias, eu tenho a certeza, tanto o Marcos como a Rose, tem o André, tem futuro político, e a Deus pertence a tudo isso. Eu só digo assim, nós estávamos na eleição do Eduardo Riedl com o nosso governador, e nós trabalhamos com o Eduardo Riedl, respeitando todas as candidaturas eu nunca falei mal dessas pessoas, não tenho o direito de falar mal. Então, eu quero que assim, o futuro a Deus pertence, mas é Deus que põe a mão em cima dessas pessoas e conduz, e o Eduardo Riedl vai fazer um grande governo. Tenho certeza que o Eduardo vai sentar com essas pessoas que fazem parte da história do estado do Mato Grosso do Sul. Nós temos que respeitar, nosso estado tem uma linda história, então nós temos que respeitar. E a você, Danilo, um grande abraço, eu desejo aqui para vocês um próximo Natal, um próximo Ano Novo, e que Deus seja muito, muito bondoso com todos nós e ponha em cima a mão da cabeça do Eduardo Riedl para fazer um grande governo para esse estado do Mato Grosso do Sul. Nós criamos uma história, eu tenho certeza que o Eduardo vai cuidar do PSDB, vai cuidar do partido aliado, mas principalmente vai cuidar da população do estado do Mato Grosso do Sul, que é mais importante. Bem, finalizamos a edição do Protagonistas, agradecendo a você, Sérgio, por ter estado conosco hoje. Bom, um grande abraço a todos. Quero deixar assim, um grande abraço a todos os secretários de Estado, né? Todos os secretários foram importantes, a toda a equipe, né? As equipes que foram para a rua das secretarias. Eu quero deixar um grande abraço. Eu sou um cara muito, muito, muito agradecido a Deus. Deus pôs a mão em cima de mim, a gente é iluminado. Todo dia de manhã, quando eu levanto, a gente faz uma fala com Deus. Eu daqui, a minha família, a minha esposa, meus netos, meus filhos, a paciência que tiveram comigo,
Não é fácil tocar uma campanha, tá? Você fica 60 dias fora de casa e a mulher e o filho tem que ter paciência e a gente entra para dentro disso aí. Mas eu quero agradecer a toda a classe política do estado do Mato Grosso do Sul, a todo eleitor, o respeito que vocês tiveram por nós, em todos os municípios que nós tivemos. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo aos meus coordenadores do interior, dos 79 municípios, muito grato. Deixar um grande abraço ao Carlos Alberto, a todo mundo que participou, a todos foram importantes nessa eleição do Eduardo Rido. Um grande abraço a todos e obrigado. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular.